A paz do Senhor, minhas queridas, tudo bom com vocês? Estou aqui para fazer mais um vídeo da nossa série que começa hoje e se chama Mãe. Estamos no mês de maio e gostaríamos de refletir com vocês alguma palavra que vai ser bênção para o seu coração. Amém? Gostaria de ler em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 4, que diz assim: Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Amém? Essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para o seu amigo chamado Timóteo. E nos versículos anteriores ele fala o quanto ele está com saudade desse amigo e que ele ora dia e noite por ele. E nessa carta ele traz detalhes muito importantes a respeito das características de Timóteo. Ele fala que Timóteo, ele lembra das lágrimas de Timóteo. Mostra uma pessoa sensível, né? Uma pessoa emotiva, né? A pessoa que chora é uma pessoa quebrantada, né? Então ele mostra alguns adjetivos de Timóteo nessa carta aqui, dizendo sobre algumas lembranças que ele tem de uma pessoa sensível, de uma pessoa quebrantada, que chora, amém? E temos também um outro detalhe importante que fala sobre a fé sem fingimento, uma fé pura, uma fé sincera, uma fé genuína, sem segundas intenções, né? E interessante que todos esses adjetivos que ele lembra do seu amigo, ele relata que primeiro ele viu na avó Lóide, segundo ele viu na mãe Eunice e depois ele vê em Timóteo. O que esse versículo nos traz de importante? Traz-nos de importante uma reflexão. A avó Lóide, com certeza, ela ouviu falar de Jesus, aceitou a Jesus, começou a viver uma vida diferente, viver os milagres do Senhor. E ela tomou uma decisão de caminhar com Cristo. E começou a viver de bênção sobre bênção, mesmo com tantas dificuldades. Ela começou a perceber que a vida é diferente. E através das suas lágrimas e da sua fé, ela demonstrou isso à sua filha Eunice. E ela contagiou Eunice para tomar também essa decisão. Eunice também fez a mesma coisa, aceitou a Jesus, começou a buscar ao Senhor, começou a ter mudanças, né? E através das suas lágrimas e da sua fé, não fingida, né? Com todas as suas emoções, com todo o seu coração, ela servia ao Senhor. E ela também trouxe, né, esse desejo, essa influência para a vida de Timóteo. E Timóteo também passou a ser uma pessoa que tinha fé em Deus, tinha fé em Jesus Cristo, aceitou também a Cristo, começou a viver uma vida diferente, começou a ter convicções diferentes e começou a viver um evangelho diferente, de lágrimas, mas às vezes, né, sorrisos, lágrimas boas, de quebrantamento, de chorar de emoção, de chorar de alegria. E uma fé sem fingimento, genuína, viver uma fé, né, sincera diante do Senhor. Essa palavra nos fala de sequências, fala de como você influencia na vida dos teus filhos. Nós sabemos que a mãe tem o poder de formar caráter, de trazer valores, né, a cada criança, a cada filho. E quando você transmite isso, você transmite fazendo. Essa é o segredo. Nós temos pequenas filmadoras dentro de casa que estão nos filmando 24 horas. E tudo que você faz, eles vão repetir. Então, se o seu filho estiver orando,
você vai ver o seu filho também orar. Se o seu filho te ver lendo a Bíblia, te ver buscando ao Senhor, ele também vai fazer isso. Ele também vai buscar a palavra do Senhor, ele também vai buscar, né, a presença do Senhor. Nós podemos influenciar fazendo. E quando nós influenciamos os nossos filhos, nós estamos criando uma geração abençoada. Os próximos que virão, os filhos dos seus filhos, também vão imitar os seus filhos. Então eu quero te dizer, mamãe, você tem uma missão muito, muito, muito importante de ser referência na vida dessa geração. Mesmo com os seus filhos bem grandinhos, você é autoridade sobre a vida dele. E você pode sim influenciar, você pode sim profetizar sobre a vida dele. Falando em profecia, um detalhe importante que a Bíblia nos fala sobre costumes hebraicos de judeus. O Senhor escolhe um povo, faz uma aliança com esse povo e ele nos conta a história desse povo com tantos detalhes e sabemos que cada detalhe é um aprendizado para as nossas vidas. E o Senhor Deus nos mostra modelos do qual nós precisamos de seguir, modelos de família, né? Existem muitas crianças que hoje não são criados com pai e mãe, né? Mas a Bíblia nos fala sobre um pai e sobre uma mãe e sobre a importância deles. E é importante também quando a mãe escolhe o nome do seu filho. E a Bíblia fala que devido às circunstâncias, a maneira como a mulher está tendo aquele filho naquela época, ela dá o nome daquele filho e ela profetiza sobre o futuro daquele filho. Olha só que interessante. E isso fica de modelo para nós. Quando você for dar banhozinho no seu filho, quando você for trocar a roupa dele ou dela, pentear o cabelo, profetiza sobre a vida deles. Fala, você vai ser uma grande mulher de Deus. Você vai romper fronteiras. Você vai ser uma mulher valorosa. Você vai ser uma mulher amada. Você terá filhos. Você vai ser uma mulher bem-sucedida. Diga isso para o seu filho. Você vai ser um varão valoroso, né? Vai ser um varão guerreiro. Vai ser um menino de Deus, um homem de Deus. Começa a profetizar sobre a vida dos seus filhos. Dizem um ditado que maldição, a praga de mãe pega. Pois é, muito triste. Infelizmente são maldições que muitas mães jogam sobre os seus filhos. Mas eu tenho uma boa para te contar. Profecia de mãe também pega. Então, o que você profetizar vai ser bênção para a vida dos seus filhos. Eu quero testemunhar também sobre quando eu, tive a revelação de Deus através de um profeta que o Senhor me daria filhos e ele usaria todos os filhos. O Senhor Deus escolheu o nome dos meus filhos. E eu confesso que tinha muito medo de ser mãe, mas quando o Senhor me deu meus filhos, ele já me avisou o nome deles e o que Deus queria que eles fossem. Então, a partir daquele momento, eu senti a responsabilidade de criar os meus filhos e fazer com que essas promessas aconteçam. Elas não vão acontecer se a gente não buscar, se a gente não quiser que elas aconteçam. Então, a minha oração passou a ser todos os dias: Senhor, cumpra as tuas promessas. Senhor, eu quero, Jesus, que eles sejam aquilo que tu determinaste que eles sejam. E todos os dias eu dizia para os meus filhos, desde pequenininho, Deus falou que você vai ser, o nome da minha filha é Raquel, e falava assim: minha filha, Deus falou que você vai ser uma pastora de ovelhas. E você vai ser uma mulher muito guerreira, uma mulher valente. E todos os dias eu dizia isso para ela. E até hoje eu digo. E para o meu filho eu também falo isso. Meu filho é Samuel. E eu falo: meu filho, o Senhor Deus disse que assim como Samuel foi profeta, naquele tempo antigo, você será profeta aqui na terra. E você será usadíssimo por Deus para trazer o povo instruções da palavra do Senhor, trazer o povo para a direção dos caminhos do Senhor. E assim eu digo para ele que ele vai ser um grande homem de Deus. E o Caleb, lógico, também na mesma pilha, eu falo: meu filho, o Senhor disse
que você vai ser um menino muito forte, muito próspero, né? E que o Senhor Deus vai te dar muita força, porque você vai conquistar muitas coisas. E até hoje eu falo isso para ele. Então você, mamãe, profetiza sobre a vida dos seus filhos. Mesmo que o Senhor às vezes não tenha falado nada a respeito do seu filho, como o meu, que usou um profeta para dizer, profetize sobre a vida dele. O Senhor Deus com certeza plantou aqui na terra, porque ele tem um propósito. Deus tem um propósito com cada uma de nós. E sabe o que, mamãe? Qual o seu propósito? Qual que é a sua missão? Ser mãe. Você precisa de executar essa missão tão importante de influenciar, de mostrar aos seus filhos o caminho certo. E eu quero te dizer, não desista. Não desista jamais. Pode ser que situações sejam difíceis, né? Pode ser que os seus filhos ainda andem em caminhos errados. Pode ser que eles se contaminem com coisas impuras e tristes, mas aquilo que você ensinou, ou aquilo que às vezes você não ensinou no início, mas você aprendeu, você pode repassar isso. Acredito que a avó Lloyd, ela não era cristã antes, mas depois ela voltou e veio a ser cristão e veio a acreditar em Jesus, na morte de Cristo, na ressurreição dele. E ela, com essa convicção, ela trouxe para Eunice e trouxe para Timóteo. Então, por mais que às vezes, mamãe, você não tenha sido uma boa mãe, ou talvez não tenha feito as coisas direito como deveria ser, ainda é tempo de consertar, ainda é tempo de profetizar. E você, mamãe, que é mãe de pequenos, presta muita atenção nas suas palavras, no que você profetiza para os seus filhotes. Não leve maldição, você só está dificultando as coisas. Coloca palavras boas, palavras de bênção, palavras que vão edificar e vai fazer com que o futuro dos seus filhos seja com sucesso pleno na vontade de Deus. E eu quero dizer para vocês, não desista jamais, né? Continuem lutando nessa grande missão. O Senhor Deus vai te dar estratégias certas para você poder recuperar aquele filho que caminhou no caminho errado ou está fazendo algo que não agrada ao Senhor e você chora, né? E sofre por isso. Não desista jamais. O Senhor Deus vai te capacitar e vai te orientar em tudo, né? Para você poder ter estratégias certas de poder lidar. Mas eu quero te dizer, você é autoridade sobre o seu filho. Pequeno ou grande, você é autoridade sobre o seu filho. Profetiza na vida dele, em nome de Jesus, que a profecia vai pegar. Em nome de Jesus, o Senhor Deus escuta a oração das mães. Amém? Eu quero deixar essa pequena meditação com vocês e fiquem com Deus. Um bom dia para vocês e amanhã tem mais, tá bom? Beijo!